estamos aqui mais uma vez no projeto Fractal Revisa. Hoje nós vamos estar estudando sobre texto e linguagem, como nós vimos nas nossas aulas no turno matutino. Como nós vimos, texto é um todo organizado de sentido. Então, tudo que tiver sentido é um texto. Vocês lembram que eu falei que nem sempre texto precisa ser somente aquilo que tem várias linhas. Claro, texto pode ser aquilo que tem várias linhas. Se tiver sentido, sim. Se não tiver sentido, não. Mas o texto ele também pode ser uma forma de imagens, de expressão facial. Lembra que eu falei para vocês que o meu rosto, quando eu estou falando com vocês, ele transmite uma ideia, ou seja, ele transmite um sentido. Logo, se tem um sentido, eu digo que é texto. Se o texto é uma forma de linguagem, eu vou entender que ele pode ser verbal ou não verbal. Verbal que nós estamos fazendo aqui neste momento. Eu estou falando com vocês. E também nós temos aqui no quadro algumas coisas escritas explicando para vocês o que é texto e linguagem. Não verbal são as expressões faciais, são as imagens, são as cores. Então, quando eu estou aqui falando com vocês, eu ergo um pouquinho a sobrancelha, eu estou transmitindo que eu estou explicando alguma coisa a vocês. Então, é uma forma de linguagem não verbal e transmite um sentido. Então, meninos, como eu falei, texto é tudo aquilo que tem sentido, mas nós precisamos de um contexto. Lembre que eu tirei da sala de aula um aluno e esse aluno ficou fora do nosso contexto, ele ficou em outro contexto. Quando ele entrou, ele não entendeu o nosso assunto. Para nós que estávamos juntos ali naquela aula, tinha todo sentido, era um texto. Para ele que estava fora, que estava em outro contexto, não fazia sentido nenhum, não era texto. Então eu tenho sempre que lembrar, para ter sentido, para ser um texto, eu preciso de um contexto. Dentro do contexto, lembre-se, nós temos os interlocutores. Os interlocutores envolvem uma interação entre duas pessoas. Lembre-se também que eu falei que nem sempre são pessoas. Eu posso conversar com meu amigo imaginário, eu posso conversar com o espelho, mas é a relação eu e outro. Então, dependendo do contexto, um eu e um outro vão estabelecer um sentido. E, às vezes, uma outra pessoa vai estabelecer outro sentido. Então, serão textos diferentes, com sentidos diferentes. Então, agora nós vamos fazer o exercício número 1 da lista de vocês. Esse exercício vai falar justamente sobre isso, sobre o texto e o contexto. Então, observem a imagem a seguir. Nós temos aí uma porta e nessas portas nós temos em cada uma imagem. Logo após nós entenderemos o que essas imagens querem dizer. Estudamos que texto diz respeito a um todo que tem sentido em uma determinada situação, ou como nós acabamos de ver, contexto. Sabendo disso, responda: a imagem acima pode ser considerada um texto? Se sim, justifique sua resposta apontando o sentido. Então, como nós vimos a imagem, nós temos a ilustração de uma menina e de um menino. Se transmite um sentido para vocês, é um texto. Então, respondendo à pergunta, é um texto? A imagem acima é um exemplo de texto. Por que é um texto? Não pediu para justificar? Não se esqueçam, a questão traz dois comandos. Pergunta se é um texto e, se sim, justifique. É um texto, pois transmite aos leitores um sentido. Posso explicar só isso? Não. O texto não está aí à toa. Você tem que explicar o texto. Por que ele é um texto? No caso, temos uma porta com desenho de uma menina e a outra com a ilustração de um menino. Isso indica que o banheiro é feminino ou masculino, nos transmite uma ideia. Vamos só lembrar uns recadinhos que eu repito toda a aula para vocês. A sua resposta é um texto. Quem lê sua resposta tem que entender. A pessoa pode nem saber qual é a pergunta, mas se ela lê sua resposta, ela sabe que é um texto. Conseguimos transmitir uma ideia para os nossos leitores? Temos um texto? Então é uma boa resposta. Não se esqueçam, só podemos usar o pois no meio de uma frase. Lembre-se, é uma ponte. Liga uma coisa à outra. Se eu coloco no início da frase, eu não tenho ponte. Como que eu vou chegar do outro lado se a minha ponte está no começo? Então, não se esqueçam. Por quê? Que e pois não usamos em início de frase. E lembre-se também, só posso colocar ele ou ela depois que eu apresento o meu personagem, depois que eu apresento de quem eu estou falando alguma coisa. Então, agora vamos fazer a leitura do texto. É um texto referente às questões 9, 10 e 11.
Observe aí o texto. Para nós entendermos esse texto, nós precisamos visualizá-lo, porque não tem nada escrito, são imagens. Mas essas imagens nos transmitem um sentido, portanto, é um texto. Nós vemos ali no primeiro quadrinho, a Magali olhando para o seu gato que está em cima de uma árvore. Pensamos logo que ele precisa de ajuda. A cara da Magali é de preocupada. Pensamos que ela vai ajudar o gato. Ela começa a subir na árvore lá no segundo quadrinho. Mas vem a grande surpresa no último quadrinho. Ela não ajuda o animalzinho. Ela sobe na árvore não para descê-lo. Ela sobe na árvore para comer as frutas. Porque a Magali é uma personagem gulosa. Ela prefere comer do que ajudar o gato. Vamos para a questão número 9. O texto acima é construído a partir da linguagem verbal ou não verbal? Justifique sua resposta. Então, lembrando novamente a vocês, são duas questões. Você primeiro vai dizer se você é verbal ou não verbal e depois justificar a sua resposta. Então, número 9. O texto de Maurício de Souza apresenta linguagem não verbal, pois há imagens, não há escrita. Não apresenta nenhum elemento escrito, apresenta apenas imagens. E essas imagens constroem um sentido. Por isso que essa tirinha é um texto. Número 10. Explique como é construído o sentido do texto, considerando que a principal característica da personagem Magali é ser gulosa. O animal de estimação de Magali precisa de ajuda. Como leitores, pensamos ao ler os primeiros quadrinhos que ela ajudará, mas ela subiu na árvore para comer as frutas. Vamos lembrar novamente das regrinhas que nós estudamos. Agora eu posso usar a palavrinha ela, porque eu já coloquei o nome da personagem Magali. Se eu não tivesse colocado Magali aqui, eu não poderia usar ela. Mas a partir do momento que eu apresento ao meu leitor o nome da personagem, eu estou aqui livre para usar o pronome ela. Questão número 11. Observe o último quadrinho da tira e descreva a expressão fisionômica de Magali. Atente-se à questão, coloquei o último quadrinho. Não é necessário vocês explicarem nem o primeiro nem o segundo. Claro, vocês observaram o primeiro, observaram o segundo, vocês pensam que ela vai ajudar, mas eu quero que vocês respondam apenas o último quadrinho. É uma questão de leitura que eu estou observando aqui com vocês. Então, no último quadrinho, o que a expressão facial da Magali nos indica? No último quadrinho, a expressão facial de Magali indica satisfação. Ela está satisfeita por ter acabado de alimentar, por ter acabado de comer. Meninos, então por aqui nós encerramos. Continuamos em sala de aula, vocês continuam na casa de vocês, estudando mais um pouquinho. Tenho certeza que vocês entenderam tudo, tenho certeza que vão saber responder todas as questões das provas. Não vão esquecer que as suas respostas sempre é em forma de texto. Não vão começar a resposta com porquê, com pois, com que. Só vão usar ele ou ela depois de apresentar a personagem, o nome, que vocês vão ali evitar repetição. Espero vocês na próxima videoaula. Até mais!